Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Railda, de Matemática, e na aula de hoje nós estudaremos sobre probabilidade. Acompanhe comigo quais são os nossos objetivos da aula de hoje. Então, nós vamos calcular a probabilidade de ocorrência de um evento. Já aprendemos na aula passada o que é um evento e um evento amostral, certo? Aliás, um espaço amostral. E a gente também vai resolver situações-problema envolvendo o cálculo de probabilidade. Então, vamos pensar um pouquinho. Você sabe que a probabilidade de sair cara no lançamento de uma moeda é de 50%. Vimos exercícios na aula passada. Então, se você lançar uma moeda 10 vezes, terá sempre como resultado 5 caras e 5 coroas? Pensa lá um pouquinho. Acho que não, né? Então, a probabilidade de sair cara é 50%. Isso não significa que, se jogarmos 10 vezes a moeda, em 5 das jogadas sairá cara e nas outras coroa. Significa, sim, que após um grande número de jogadas, em aproximadamente 50%, ou seja, metade delas sairá cara. A gente verificou na aula passada qual é a fórmula aqui da probabilidade, que são o número de eventos, né, de elementos de um evento sobre esse espaço amostral. Por exemplo, então se eu tenho, vou jogar um dado, ele tem 6 faces, e eu quero que ele saia somente números pares. Então, o meu espaço, ou seja, o meu número de elementos do evento E, ou seja, de sair par, vai ser 3, porque dentro do dado eu tenho o 2, o 4 e o 6, que são pares. E o total é o número de faces, que daí é esse meu espaço amostral. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar aí com exercícios na resolução de problemas. Aí você vai entender perfeitamente como é que nós calculamos probabilidade. Então, acompanhe aqui comigo. Nesses próximos exercícios que a gente vai resolver, eu tenho várias situações que são exercícios que são cobrados no Enem. Essa é uma das edições em que foi cobrado sobre este assunto. Acompanhe comigo então. Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar, por recomendações médicas, para uma das regiões, ou seja, rural, comercial, residencial urbana ou residencial suburbano. A principal recomendação médica foi com as temperaturas, que a gente já vai observar lá no gráfico, que foram chamadas de ilhas de calor da região, que deveriam ser inferiores a 31 graus. Tais temperaturas estão apresentadas aqui no gráfico. Então, observe aqui. Escolhendo aleatoriamente uma das regiões para morar, qual é a probabilidade dele escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas? Então, o que eu quero que você faça? Além, depois de colocar aqui na tela para você transcrever no seu caderno, você vai observar a demonstração do gráfico. Então, eu tenho as regiões rural, comercial, centro, residencial urbano e residencial suburbano. Aqui eu tenho, aqui na horizontal então estão os tipos de moradia e aqui na minha vertical em graus. Aí eu tenho que observar que ele pede que sejam inferiores a 30 graus. E eu vou escolher aleatoriamente. Então observe que exercício interessante para a gente treinar aí sobre probabilidade e depois mandar também muito bem no Enem. Então eu vou te dar um tempo para você transcrever aí no seu caderno a questão e observar atentamente o gráfico, porque é através dele que nós vamos fazer a resolução deste exercício.
vamos resolver juntos este problema. Então, o que eu tenho que lembrar? A principal recomendação médica foi com as temperaturas das ilhas de calor, que estão aqui dentro do meu gráfico descrita, né? Lembrando que aqui são as regiões, aqui na minha vertical eu tenho graus Celsius e aqui eu tenho também em grau Fahrenheit. Então, que deveriam ser inferiores a 31 graus Celsius. Qual a probabilidade dele escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas? Então, primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou traçar, né, uma linha aqui, né, um tracejado, pontilhado, aonde eu vou dividir essas ilhas, né, ou esse perfil das ilhas de calor urbano. Aí eu consigo verificar quais são as regiões que essa pessoa poderá ir morar de acordo com a recomendação médica. Fazendo isso, o que acontece? Entre as 4 regiões que ela pode escolher, a rural, a residencial urbana e a residencial suburbana são adequadas de acordo com o gráfico, certo? O que não está adequado? O centro, tá? Aí o que vai acontecer? Essas regiões, elas estão aí de acordo com a recomendação médica, ou seja, 31 graus Celsius. Logo, a probabilidade do evento A de escolher uma região adequada é representada desta forma. Eu estou trabalhando com 4 regiões e dessas 4 regiões, 3 delas eu consigo morar que estão abaixo de 31 graus. Então, é dessa forma que eu resolvo usando aí probabilidade. Então, eu tenho 4 regiões e eu posso usar 3. Logo, eu vou dividir 3 por 4, que vai me dar 0,75. Como estou trabalhando com probabilidade, multiplico esse valor por 100 e vai me dar 75%. Isso quer dizer, então, que essa pessoa tem aí várias opções de moradia, né, para ir, de acordo com as indicações médicas, abaixo de 31 graus Celsius. Então, um exercício que vale a pena ter anotado, pois caiu em uma das edições, né, foi cobrada em uma das edições do Enem. Vamos fazer mais um para que a gente aí carimbe o nosso aprendizado e depois mande muito bem no Enem. Então acompanhe comigo o problema. A queima de cana aumenta a concentração de dióxido de carbono e de material particulado na atmosfera. Causa alteração do clima e contribui para o aumento de doenças respiratórias. Isso é um fato. O quadro a seguir, ele apresenta números relativos a pacientes internados em um hospital no período da queima da cana. Então a gente vai acompanhar aqui esses pacientes, idosos e crianças. E nós temos 3 tipos de problemas. Problemas respiratórios causados pelas queimadas, problemas respiratórios resultantes de outras causas, outras doenças e o total delas indicado tanto nos idosos quanto nas crianças. O que o exercício quer que a gente faça? Selecionando-se aleatoriamente um paciente internado nesse hospital por problemas respiratórios causados pelas queimadas. Então, observe que a gente vai falar sobre queimadas. Qual é a probabilidade de que ele seja uma criança? Muitíssimo importante que você aí anote no seu caderno, principalmente essa tabela, onde está demonstrada os tipos de doenças que são causadas, né, tanto em idosos quanto em crianças, respiratórias e as demais. Observe atentamente qual é a pergunta que o exercício está me fazendo. Ele quer de problemas respiratórios causados por queimadas e que sejam crianças, certo? E que seja criança. Vou te dar um tempo para você colocar no teu caderno, resolver e a gente traz aí o passo a passo da resolução.
Vamos conferir então a resolução desse exercício? Acompanhe aqui comigo. Então o que ele quer? A gente quer, né, que esse evento E ser uma criança internada por problemas respiratórios causados pelas queimadas. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar, né? Quais são esses pacientes? Então eu tenho idosos e crianças, tá? Então eu vou ter um valor para os problemas respiratórios pelas crianças, 150. Logo, o espaço amostral ele vai ser composto por quem? Por todos os pacientes, sejam eles então idosos e crianças, certo? Então o espaço amostral vai ser 200 e o específico que eu quero, que são as crianças, vai ser 150. Lembre sempre que para eu resolver probabilidade, eu preciso ter este evento total, esse espaço amostral total, que é o 200 pessoas, que eu somo os idosos e as crianças, e depois eu vou ter aquele definido que é em relação às crianças. Fazendo os cálculos, primeiro jogando na fórmula, eu vou ter 150 dividido por 200. Então lembra que vou ter um resultado com números decimais. Após eu resolver, multiplico por 100. Nesse caso, então, eu tenho 75%, né, de chances aí de uma criança ser pego aleatoriamente neste caso, certo? Então, vamos terminar aí a nossa aula com um terceiro exercício para a gente carimbar o nosso aprendizado. Acompanhe comigo, então, esse exercício. O professor Elton, de matemática, da segunda turma, né, da segunda série C, ele vai sortear 2 livros para 2 dos 25 alunos da turma. Sabendo que nesse dia faltarão exatamente 3 alunos, qual é a probabilidade de sortear apenas alunos que não estão presentes na aula, tá? Então, é um exercício interessante, releia ele novamente, dá uma pensadinha aí e daí nós já retornamos com a resolução.
vamos resolver esse exercício passo a passo, que ele vai nos fazer relembrar um pouquinho do conteúdo que nós já vimos sobre combinação simples. Então observe aqui, a quantidade de maneiras distintas de sortear 2 alunos desta turma é dada pela combinação de... Então o total de alunos eram 25 e vão ser sorteados 2 livros. Lembra como é que eu resolvo combinação? Eu tenho o meu total, aí o 2 fatorial e aquela diferença do n menos p, ou seja, 25 menos 2. Lembra que eu vou até o número mais próximo do fatorial para eu fazer a simplificação. Então, 25 vezes 24 é 600, fatorial de 2 é o próprio 2, 600 dividido por 2 me dá 300. O que isto significa? Que o total que eu tenho são 300 opções. Porém, lá no exercício, e o professor avisou que vão faltar 3 alunos neste dia. Então, a quantidade de maneiras de sortear 2 alunos desta turma que estão presentes é dada pela combinação de 22. O total de alunos da turma é 25, porém, neste dia do sorteio vão faltar 3 alunos. Então, lembre que para os 25 da turma eu teria 300 opções, certo? Mas como vão faltar 2, eu vou ter que fazer uma nova combinação de 22 que realmente estarão presentes, tomados 2 a 2, porque são 2 livros que eu vou sortear. Neste caso, eu vou com o meu fatorial até o 20, porque daí é possível fazer a simplificação. 22 vezes 21, 462. Lembrando novamente que o fatorial de 2 é o próprio 2, me dá um valor de 231. O que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou, então, descobrir a probabilidade? Agora sim. Então, o meu evento total, o meu espaço amostral, são os 300, que seriam as 300 opções dos 25 alunos. E como faltarão 3 neste dia, 231. Então, calculando a probabilidade de ocorrer este evento, nós vamos ter um total de 300 e o evento A, 231, na falta de 3. Então, eu vou dividir 231 por 300, me dá um valor de 0,77, ou seja, 77%. Então, a probabilidade de sortear 2 alunos que estão presentes na aula é de 77%. Então, nesse exercício, o que aconteceu? Além da gente calcular essa probabilidade, é um exercício que fez a gente retomar um pouquinho lá combinação simples. Tenho certeza aí que você conseguiu resolver, ou se não, você relembrou esse assunto e assim está completo o teu exercício, certo? Então, o que a gente viu na aula de hoje? Então, nós vimos que quando um fenômeno ou um experimento aleatório com espaço amostral finito, né? A gente tem um espaço, ou seja, a moeda, ou seja, o dado, ou seja, um número de sala com o número exato de alunos, consideramos que todo o evento elementar tem a mesma chance de ocorrer, que é o espaço equiprovável. A probabilidade de ocorrer um evento A, que é indicado por PA, né? Pela probabilidade deste evento, é um número que se mede essa chance e é dado por essa fórmula. Então, tenho certeza aí que você mandou muito bem nessa aula, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.